pregar ou ensinar. Eu li que depois não é? O William Durham. Sim. O William Durham, depois que o Senhor me mostrou isso, eu não tinha lido antes disso, li depois que o Senhor me mostrou. Quando Paulo disse, alguns de vocês eram assim, dando uma lista de vários pecados e iniquidades, mas agora vocês estão lavados, santificados e justificados no nome do Senhor. Eu ensino, e William Durham também ensinou. Sim, ele ensinou. Você está santificado, e isso é no presente. Não é algo que vai acontecer no futuro, daqui a muito tempo. Ele ensinava e o Senhor me mostrou a mesma coisa, que a pessoa é santificada e salva. Ele declarou, David, que às vezes no grego a tradução daí. Bem, eu tentei ver isso porque vi que em inglês significava atualmente e alguns estudiosos acreditam que é atualmente, mas uma discrepância em relação ao futuro ser santificado. Mas quando você apresentou isso, fez sentido porque ao crescer sempre dissemos que Deus não aceita nada a não ser a perfeição. Somos santificados na salvação, somos aceitos perante Deus. Estamos com um problema. Temos um problema. E se não estamos em Cristo, se não somos santificados, se não formos purificados e separados do pecado, como então somos aceitos perante Deus? Certo. Santificação significa simplesmente, e vindo de 1 Coríntios 6:11, santificação significa simplesmente, precisa ser entendida dessa forma, como libertação do poder do pecado. Deus nos liberta do poder do pecado e nos separa como santos e justos para si mesmo. Essa é uma ação que já ocorreu, é realizada na salvação. Quando o crente pecador é unido, plantado, batizado em Cristo, ele é crucificado com Cristo, sepultado com Ele, ressuscitado com Ele para viver nele, em Cristo, a partir de uma nova fonte de poder, o Espírito Santo. O Espírito Santo só está presente em alguém que não apenas recebeu, não apenas justificação, mas também a santificação. Agora, Ele está nos ajudando a cumprir e a operar em nossas vidas a verdade desse fato estabelecido. Eu li aquilo que um pastor ou um teólogo batista escreveu. E ele disse a mesma coisa que você disse. A justificação nos proclama ou nos liberta da pena do pecado. A santificação nos liberta do poder do pecado. Exatamente. E quando definimos dessa forma, em vez de realmente o aspecto de crescimento do cristão, é a renovação da mente. Você está deixando o povo, se você não pregar e ensinar como Paulo fez, você está deixando o povo em um estado aonde você não sabe quando recebe, e só um instante. E eles olham para um certo evento, mas descobrem que não funciona e o problema do pecado permanece na vida deles. Sim, eles estão ansiosos para que algo aconteça, que eles precisam reconhecer pela fé que já ocorreu. É o que é a nossa fé. O justo viverá pela fé. Tentando então, fazer algo que já foi feito. É uma obra concluída. William Durham confrontou o início do movimento pentecostal em 1909, 1910 e 11 e morreu em 1912. Mas ele os confrontou porque eles nasceram da mentalidade metodista de salvos e então John Wesley ensinou isso. A santificação é uma obra separada e distinta do Espírito, separado e distinto da salvação. E Wesley, em teologia, literalmente chamou isso de batismo com o Espírito Santo.
santificados em Sim. um evento separado e então cheios. Eles ensinaram que você não poderia ser cheio do Espírito Santo até que fosse salvo e santificado separadamente. Mas Durham, criado no meio batista, cuja teologia foi estabelecida como salvo e santificado na redenção. Então ele veio de Chicago e recebeu o batismo com o Espírito Santo e por um período de tempo começou a pregar salvo, santificado e cheio, assim como os metodistas e os primeiros movimentos pentecostais. Ele volta para Chicago pregando o batismo com o Espírito Santo e não consegue resolver em seu coração que salvo e santificado não é uma ocorrência na salvação. E em 1909 ele voltou para Los Angeles e estabeleceu seu ministério lá, e ele confrontou abertamente a doutrina da santificação. O que mandei para você foi uma cópia que você leu, foi uma cópia do Testemunho Pentecostal, escrito por William Durham em 1911, que proclamava que a santificação acontecia no momento em que alguém era salvo. Ele disse isso, e eu estou parafraseando. Ele disse: é hipotético e falso pensar que Deus separaria para si alguém que ainda não foi liberto do poder do pecado. Tem que ser assim. Sim. E é nisso que nossos irmãos da Reforma acertam. Sim. Wuest e outros como Spurgeon, que estariam mais de acordo com o que ele pensou sobre Sim, santificação. e essa é a formação de Durham. Então, quando protestamos contra as questões do calvinismo e o movimento reformista, temos que tomar cuidado Sim, nós quando temos. se trata de alguém como Wuest ou Moody, porque neste aspecto eles estavam certos. A mentalidade hiper wesleyana de santidade nos fez pensar que cada pecado nos levaria direto para o isso inferno. aí. E estávamos constantemente nos esforçando para ter santidade e para viver para Deus. E fomos tão contra a segurança eterna que nos tornamos eternamente inseguros. Então, em relação a entender o termo santificação progressiva, eles usam isso que as pessoas pensam de pouco a pouco vou ser santificado. E o que você ensina, de acordo com 1 Coríntios 6:11, isso é novidade para muita gente no movimento pentecostal. Eu quero voltar a falar do que você mencionou, dos eruditos que analisam esse versículo, 1 Coríntios 6:11. Explique um pouco mais. Alguns dizem que não é Algumas atual. pessoas se alinhariam com o pentecostal mais clássico, que somos santificados progressivamente, lentamente santificados. Mas Mas está errado. isso não cabe no contexto. Mais uma vez, o grego está claro sobre isso. Sim. O grego é muito preciso. Eu fiz essa declaração, que este termo significa que já está resolvido, de acordo com o que eu li. Deveria ter, eu não li, Sim, mas... eu tenho o grego aqui. Sim. Este termo significa que já está resolvido. Não, o tempo de eras aconteceu. Sim, já aconteceu. E eu tive problemas com algumas Sim, pessoas. Eras. Então, é isso que quero dizer quando há um debate entre os estudiosos do grego. Realmente acredito que quando você lê no grego original, Paulo, de fato, estabelece para o presente. um tempo presente, e como eles traduzem para o inglês, eles falam que você está lavado, santificado, justificado no presente. E naquele ponto Teologicamente se encaixa. eu acredito que sim, porque como eu disse, não podemos dizer que não somos santificados se Deus não aceita nada além da perfeição. Mas segundo o texto, é que foste santificado no passado. É por isso que o tempo eras estaria associado a ele. Exato, é um termo passivo indicativo da segunda pessoa Sim. do plural no grego. Aconteceu no passado e é indicativo. Significa que há uma ênfase para benefícios presentes e é plural
então é para todos que têm fé nele. E é isso que li em um programa na quarta-feira à noite e tive um pouco de resistência por causa disso. Bem, o presente... Esse é o grego? Sim, o grego é claro. Então, com o que estamos lidando, e é um evento que já ocorreu, agora você vai ao texto e, mais uma vez, ele está falando com pessoas que eram pecadoras. Você era. Agora você é o resultado de uma união com Cristo e ele está descrevendo algo que aconteceu como resultado da união deles. Então, o tempo das eras nos leva de volta. Mas você está lavado e santificado. Você é justificado. Não tem como ficar mais claro do que isso. No começo da semana, o irmão Lawson falou sobre o contexto. Qual é o contexto da passagem? Bem, então eles vão tirar a justificação, dizendo que você não está justificado de verdade, porque a linguagem é idêntica. Sobre ambos. Mas você foi santificado e justificado. Sim. Exatamente. Sim. Bem na hora. Estamos fechando o horário. Ele está acenando para nós. Ele vai jogar algo em mim já já. É hora de uma pausa. Tudo bem. Então, vamos para o intervalo, porque estão me mandando. E vamos tentar de tudo para continuar de onde paramos. Não saia daí. Jesus Cristo liberta os cativos, e Ele é o único que pode libertar os cativos. Os nossos comentários já ajudaram pelo menos centenas de milhares de pessoas, se não milhões de pessoas, a colocar sua fé no Senhor e fazê-los vencer o mundo, a carne e o diabo. Toda a Escritura na Bíblia é explicada aqui. E você precisa aproveitar a oportunidade de pedir o seu, pois está sendo vendido pela metade do preço. Geralmente custam $40, mas o preço está pela metade. Peça o que você quiser, de Gênesis até Apocalipse. Eu sou Jimmy Swaggart e estou esperando a sua ligação. Aproveite esta oferta, ligue ou acesse o site shopjsm.com.br